Queridos amigos, hoje vamos falar sobre um tema que toca o coração de muitos de nós. Todos os dias, milhares de pessoas ao redor do mundo enfrentam situações em que seus entes queridos entram em coma. Esse estado, envolto em mistério e incerteza, desperta muitas perguntas, medos e dúvidas. O que acontece com a pessoa nesse momento? Onde está sua alma? Ela pode nos ouvir? Essas perguntas tornam-se especialmente urgentes quando passamos horas sentados ao lado do leito hospitalar, segurando a mão de um ente querido que, externamente, parece estar dormindo, mas não responde às nossas palavras ou ao nosso toque. Nesses momentos, sentimos-nos impotentes, confusos e, às vezes, até culpados por não podermos fazer nada para ajudar. Muitos de vocês me escreveram pedindo para explorar esse tema. Compartilharam suas histórias sobre pais, filhos, cônjuges e amigos que entraram em coma. E todas as vezes, a principal pergunta era: a alma permanece com o corpo durante o coma? Mantém-se essa conexão invisível, mas tão importante, entre o corpo físico e a essência espiritual da pessoa? Hoje tentaremos encontrar respostas para essas questões difíceis. Vamos analisar tanto a perspectiva científica quanto a experiência espiritual de pessoas que passaram por um estado de coma. Falaremos sobre os testemunhos de médicos e as pesquisas de cientistas. Tentaremos compreender o que acontece com uma pessoa nesse estado misterioso e como podemos apoiar nossos entes queridos que estão do outro lado da consciência. Será uma conversa difícil, mas muito importante para todos que enfrentaram essa situação ou que simplesmente se perguntam sobre os mistérios da consciência humana e da alma. Vamos juntos tentar levantar o véu desse mistério e encontrar respostas que nos ajudem a compreender melhor o que está acontecendo e a apoiar aqueles que precisam. Antes de mergulharmos nos aspectos espirituais do coma, é importante entender o que a medicina moderna diz sobre esse estado. O coma é uma supressão profunda das funções do sistema nervoso central, na qual a pessoa permanece inconsciente, não responde a estímulos externos e não pode se mover voluntariamente. No entanto, não é apenas um sono profundo, como muitos acreditam. Ao contrário do sono, que é um estado natural de descanso, o coma é uma reação de defesa do organismo a lesões ou doenças graves. Imaginem um computador que entra no modo de preservação de dados durante uma falha crítica. Da mesma forma, nosso cérebro parece ativar um modo de proteção máxima, desligando todas as funções não essenciais e mantendo apenas os sistemas vitais do corpo em funcionamento. É interessante notar que estudos sobre a atividade cerebral de pessoas em coma revelaram resultados surpreendentes. Com o uso de equipamentos modernos, os cientistas descobriram que o cérebro de uma pessoa em coma não está simplesmente dormindo. Processos complexos continuam ocorrendo nele, semelhantes aos que acontecem durante o sono ou até mesmo na vigília. Em alguns pacientes, registram-se picos de atividade em resposta às vozes de seus entes queridos ou à sua música favorita. Os médicos distinguem diferentes níveis de coma, do mais profundo, onde a atividade cerebral é mínima, até estados mais leves, onde alguns reflexos e reações são preservados. É importante entender que o coma não é uma sentença definitiva, mas um estado temporário do qual muitas pessoas conseguem sair com sucesso. Cada caso é único e a duração do coma pode variar de alguns dias a vários meses ou até anos. A medicina moderna não pode afirmar com certeza o que exatamente uma pessoa em coma sente e percebe. No entanto, inúmeras pesquisas indicam que, mesmo nesse estado, o cérebro continua processando informações, embora de maneira diferente do normal. Os testemunhos mais valiosos sobre o que acontece durante o coma vêm de pessoas que passaram por essa experiência e voltaram à vida normal. Suas histórias são surpreendentes e muitas vezes desafiam nossa compreensão sobre a consciência e a percepção da realidade. Muitos afirmam lembrar do que acontecia ao seu redor enquanto estavam em coma. Por exemplo, a história de Maria, que passou 2 meses em coma após um acidente de carro. Ela se lembra em detalhes das conversas dos médicos, das vozes de seus familiares e até da música que a enfermeira tocava durante os turnos. Segundo ela, sentia-se como se estivesse dentro de um casulo transparente. Via e ouvia tudo, mas não conseguia dar nenhum sinal de que estava consciente do que acontecia. É interessante que a percepção do tempo no coma difere muito da habitual.
Alguns pacientes relatam que, para eles, apenas alguns minutos ou horas se passaram, mesmo tendo estado em coma por semanas ou meses. Outros, pelo contrário, falam de uma longa jornada através de outros mundos ou dimensões, embora fisicamente tenham estado em coma por apenas alguns dias. Alexandre, que esteve em coma por 3 semanas após um derrame, descreve sua experiência como uma série de sonhos vívidos em que conversava com parentes falecidos há muito tempo. Além disso, lembra-se de momentos em que retornava ao mundo real e ouvia a voz de sua esposa lendo um livro para ele. Ele descreve esses momentos como breves lampejos através da névoa. O mais importante é que muitos pacientes destacam como o apoio de seus entes queridos os ajudou a encontrar o caminho de volta. Eles sentiam a presença de seus familiares, ouviam suas vozes, e isso lhes dava forças para lutar. Mesmo aqueles que não se lembram do coma em si, muitas vezes falam de uma sensação inexplicável de que seus entes queridos estavam sempre ao seu lado, impedindo-os de se perder nesse estranho estado entre a vida e o esquecimento. É fascinante analisar o estado do coma sob a ótica de diferentes tradições espirituais. Durante milênios, as pessoas tentaram compreender e explicar esse misterioso estado entre a vida e a morte. E embora cada religião e prática espiritual tenha sua própria visão desse fenômeno, é surpreendente quantos pontos em comum podem ser encontrados em suas interpretações. Nas tradições orientais, o coma é frequentemente considerado um estado especial da alma, em que ela se encontra em uma encruzilhada. Acredita-se que, nesse momento, a alma pode viajar entre diferentes mundos, adquirindo experiências e sabedoria. Crenças semelhantes existem entre muitos povos indígenas, que acreditam que, durante o coma, a alma embarca em uma jornada sagrada onde encontra os espíritos ancestrais e recebe conhecimentos importantes. Na tradição cristã, o estado de coma é frequentemente comparado a uma provação pela qual a alma deve passar. Os crentes acreditam que a oração tem um poder especial nesse período. Existem muitos casos conhecidos em que orações coletivas de familiares e amigos, segundo suas crenças, ajudaram a pessoa a voltar do coma. Os líderes religiosos falam da importância do apoio espiritual, não apenas para o paciente, mas também para sua família. É impressionante que os pesquisadores modernos tenham encontrado semelhanças entre essas diversas crenças. Em todas as tradições, o coma é descrito como um estado limítrofe, no qual a alma continua a existir e a perceber o que acontece, embora de maneira diferente do normal. Todas enfatizam a importância do apoio dos entes queridos, sua presença e sua conexão espiritual com a pessoa em coma. Muitas práticas espirituais concordam que, no estado de coma, a alma é especialmente sensível à energia do amor e do cuidado. Por isso, é crucial criar ao redor da pessoa em coma um ambiente de paz, amor e aceitação, independentemente de nossas crenças religiosas. Um interesse especial para compreender o estado da alma durante o coma é representado pelas pesquisas sobre experiências de quase-morte e pelos testemunhos do pessoal médico que trabalha diariamente com esses pacientes. Essas observações ajudam a levantar o véu do mistério sobre a conexão entre a alma e o corpo nesse estado enigmático. Médicos experientes frequentemente relatam casos incomuns em que pacientes em coma demonstraram sinais de consciência. Por exemplo, uma enfermeira experiente da unidade de terapia intensiva compartilhou a história de uma paciente que estava em coma profundo, mas cujos sinais vitais nos monitores mudavam sempre que sua filha pequena entrava no quarto. O pulso se estabilizava, a pressão arterial se normalizava, como se a alma da mãe sentisse a presença da criança. Pesquisadores das experiências de quase-morte reuniram milhares de testemunhos de pessoas que passaram pela morte clínica durante o coma. Muitos descrevem sensações semelhantes: uma sensação de paz, a passagem por um túnel, encontros com parentes falecidos, uma luz brilhante. Curiosamente, essas experiências permanecem na memória de forma muito mais vívida do que os eventos que antecederam o coma ou que ocorreram imediatamente após a recuperação. Os aparelhos modernos permitem registrar a atividade cerebral e observar como o cérebro reage a diferentes estímulos. Os cientistas perceberam que o cérebro de uma pessoa em coma responde de maneira particularmente ativa a memórias emocionais relacionadas a entes queridos.
Quando os familiares contam ao paciente sobre eventos familiares importantes ou colocam sua música favorita, os equipamentos frequentemente registram picos de atividade cerebral. Alguns pacientes, após saírem do coma, relatam um estado de consciência ampliada que experimentaram. Eles dizem que percebiam o que acontecia ao seu redor de uma maneira especial, sem as limitações físicas do corpo, como se sua alma pudesse se mover livremente e observar tudo de fora. Ao mesmo tempo, mantinham uma conexão com seu corpo, sentindo-o como uma âncora que os mantinha neste mundo. A questão de saber se a alma pode deixar o corpo durante o coma há muito tempo intriga tanto os cientistas quanto as pessoas comuns. A ciência moderna conduz pesquisas sérias sobre experiências fora do corpo, tentando compreender esse fenômeno misterioso com a ajuda das tecnologias e métodos mais avançados. Nos anos 2000, um grupo de cientistas realizou um experimento interessante. Foram colocados sinais especiais no teto das unidades de terapia intensiva, visíveis apenas de cima. Alguns pacientes que saíram do coma conseguiram descrever esses sinais, afirmando que os viram enquanto sua alma estava flutuando no teto do quarto. Esses casos fizeram a comunidade científica levar mais a sério o estudo das experiências fora do corpo. Particularmente impressionantes são os casos em que pessoas em coma conseguiram descrever com precisão eventos que ocorreram não apenas em seu quarto, mas também em outras áreas do hospital. Por exemplo, a história de uma senhora idosa que, após sair do coma, relatou em detalhes uma conversa entre seu filho e um médico no corredor, embora fisicamente não pudesse ter ouvido. Ela descreveu até a cor da gravata do médico e os documentos que ele segurava. Os métodos modernos de estudo da consciência permitem registrar estados cerebrais incomuns durante o coma. Os cientistas descobriram que, às vezes, a atividade cerebral apresenta um padrão semelhante ao observado em pessoas durante uma meditação profunda ou sonhos lúcidos. Isso sugere que a consciência pode realmente entrar em estados especiais, nos quais a percepção da realidade ocorre de maneira diferente do habitual. Ao mesmo tempo, é importante entender que a ciência ainda não pode confirmar nem refutar a possibilidade de separação da alma do corpo. Estamos apenas no começo do caminho para entender esses fenômenos complexos, e cada nova pesquisa revela novas facetas do mistério da consciência humana. Apoiar uma pessoa em coma é uma tarefa especial, que exige não apenas cuidados médicos, mas também envolvimento emocional e espiritual por parte dos entes queridos. Os médicos enfatizam cada vez mais que a presença e o carinho da família desempenham um papel crucial no processo de recuperação. Mesmo que pareça que a pessoa não reage a estímulos externos, sua alma e corpo ainda percebem a energia do amor e do apoio. Existem maneiras simples, mas eficazes, de manter a conexão com uma pessoa em coma. Conversem com ela. Falem em um tom calmo e natural. Contem novidades. Leiam seus livros favoritos. Coloquem a música que ela gosta. Muitos pacientes, após saírem do coma, lembraram-se desses momentos e disseram que foram justamente as vozes e os sons familiares que os ajudaram a não perder a conexão com a realidade. O toque também é muito importante. Basta segurar a mão da pessoa, massagear suavemente suas mãos e pés, ajustar seu travesseiro ou cobertor. O contato físico cria uma sensação de segurança e conexão com o mundo. Ao mesmo tempo, é essencial lembrar que a pessoa pode perceber o que está acontecendo. Por isso, sempre a informem sobre suas ações com uma voz tranquila. Criar uma atmosfera de paz e positividade ao redor do paciente é especialmente importante. Mesmo que estejam passando por uma tempestade de emoções por dentro, tentem manter a calma ao se comunicar com seu ente querido e transmitir uma atitude positiva. Muitos médicos recomendam falar ao paciente sobre planos para o futuro, dizer o quanto ele é esperado em casa, relembrar momentos felizes e memórias agradáveis. Não se esqueçam de cuidar de si mesmos também. Apoiar uma pessoa em coma é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Para manter a força e a energia positiva, é fundamental organizar bem o tempo, descansar e, se necessário, buscar apoio psicológico. Somente estando em um estado equilibrado, vocês poderão apoiar efetivamente seu ente querido. Concluindo nossa conversa sobre a alma de uma pessoa em coma, é essencial lembrar que cada caso é único
e carregam um significado especial. A ciência moderna, as práticas espirituais e as experiências daqueles que passaram pelo coma se unem para formar um mosaico surpreendente, mostrando como a linha entre diferentes estados de consciência pode ser tênue. Para as famílias que estão enfrentando essa provação, quero dizer, não percam a esperança. As inúmeras histórias de recuperação mostram que, mesmo nos casos mais difíceis, o retorno à vida é possível. Sua presença, amor e carinho criam aquela ponte invisível pela qual a alma do seu ente querido pode encontrar o caminho de volta. Lembrem-se de que cada palavra gentil, cada toque, cada minuto passado ao lado da pessoa tem um significado enorme. Mesmo que pareça que seus esforços passam despercebidos, eles criam ao redor do seu ente querido um espaço especial de amor e apoio, ajudando sua alma a permanecer conectada a este mundo. A experiência de muitas pessoas que retornaram do coma sugere que a alma é capaz de perceber e lembrar tudo o que acontece ao seu redor. Por isso, manter uma atitude positiva e acreditar no melhor é tão importante. Sua fé na recuperação do seu ente querido pode ser a âncora que ajudará sua alma a encontrar o caminho de volta para casa. E claro, não se esqueçam de cuidar de si mesmos. Sua força emocional e sua tranquilidade são o melhor apoio para a pessoa em coma. Lembrem-se de que vocês não estão sozinhos. Sempre há pessoas ao seu redor dispostas a ajudar e apoiar nesse momento difícil. Juntos somos mais fortes e juntos podemos superar qualquer desafio, mantendo o amor e a esperança em nossos corações. Amigos, obrigado por estarem conosco hoje nesta conversa difícil, mas muito importante, sobre a alma e o estado de coma. Espero que essas informações tenham ajudado vocês a entender melhor o que acontece com nossos entes queridos nessa condição e como podemos apoiá-los. Se essas informações foram úteis para vocês, inscrevam-se no nosso canal. Ainda há muitos temas interessantes sobre os mistérios da alma humana, da consciência e do mundo espiritual. Ativem o sininho para não perderem os próximos episódios. Até breve!